Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho. É beira da vida, é passar caminhão, ônibus, carro com funk, carro com propaganda, tá passando hoje, beleza? Gente falando e até entrando na loja para ganhar uma moedinha, beleza? Então reparem, isso aí nós vamos falar um pouquinho sobre Brasil e Japão que jogam daqui a pouco, beleza? Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Rapaziada, eu tô vendo a mídia fazendo um alarde do seguinte: não, o Brasil tem que tomar cuidado, o Japão não sei o que, o Japão é perigoso, que o Japão é isso, que assim. Rapaz, olha, eu vou falar pra vocês, eu me recuso a sentir medo do Japão. Vou respeitar, por quê? É um jogo só, é Copa. O que eu quero dizer com Copa? É Copa. Pode ser Copa do Brasil, Copa da Argentina, Copa da Itália, Copa da França, Copa da Itália. É Copa. Copa, o cara vai, ainda mais quando é um jogo só. Nós temos as Copas que nós costumamos ver nos nossos países, e nos países, todos os países têm Copa. E o que acontece? Geralmente não é 2 jogos, ida e volta. Não é assim? Beleza. É eliminatório. Na Copa do Mundo é apenas um jogo. Então o cara faz um gol de pênalti, uma bola que bate na mão, no escanteio, e mete uma retranca, o goleiro tá naquele dia inspirado, faz uma defesa, o time que é inferior vence. Beleza? Beleza, acontece isso aí. Nós sabemos que isso aí é Copa. Mas o Brasil pode perder então pro Japão? Pode, beleza? Mas eu me recuso a sentir medo. Medo não. A gente vai respeitar e sabendo que não pode entrar com o corpo mole, porque é a Copa do Mundo, é jogo único, perdeu, tá fora. Mas eu fico vendo a imprensa tá com medo do Japão. Eu fico pensando, quando é que o nosso futebol chegou nesse estágio? De tudo que é dos outros é bom e o nosso é ruim. Eu fico pensando nisso aí. Eu fico vendo aqui, vou dar um exemplo para vocês. O pessoal está com medo do Japão. Vamos olhar aqui. Ah, não, mas no último jogo o Brasil perdeu para o Japão. Vamos lá. O Brasil, naquela escalação, estava tentando escolher os reservas que iam para a Copa. O Ancelotti já sabia quem eram os titulares. Os titulares, ele já sabia quem eram os titulares. Ele estava fazendo amistoso para escolher os reservas. Os reservas. A nossa zaga, naquele dia, que teve falha do Fabrício Bruno e Hugo Souza, que entregou o jogo, o Brasil fez 2-0. E depois tomou a virada, com falhas bizões de Fabrício Bruno e Hugo Souza, 3-2. O jogo foi na casa deles, em Tóquio. O Brasil ainda estava vencendo por 2-0. A nossa zaga, Hugo Souza, não está na Copa. Paulo Henrique, esse Paulo Henrique é o PH do Vasco, lateral, não está na Copa. Não conseguiu nem ser reserva, ser convocado para ser reserva. Aí nós temos Fabrício Bruno, também não conseguiu nem ser convocado para ser reserva na Copa. Aí temos o Beraldo, também não foi convocado, nem para ser reserva. E temos o Carlos Augusto. Sinceridade para você, esse Carlos Augusto eu nem conheço. Mas estava lá, tá? Com todo respeito a ele, eu nem sei quem que é esse Carlos Augusto. Então, beleza. Essa é a nossa defesa que enfrentou o Japão. Eles não conseguiram ser chamados nem para serem reserva na Copa do Mundo. Pode dar um exemplo para vocês. O Léo Pereira. Ele sabia que ele ia para a Copa para ser reserva, mas ele conseguiu, jogou 3 jogos inteiros, foi bem, mostrou segurança e sei lá, sabendo que ia ser reserva. Esses não conseguiram nem chegar para ser reserva. Então esse foi o time que o Japão enfrentou dentro da casa dele. Eles estavam perdendo por 2-0 e precisou da falha desses jogadores em sequência para eles virarem o jogo. E eles não estão respeitando o Brasil. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. O Brasil com medo do Japão e o Japão não sentindo medo do Brasil. Alguma coisa... Tá aqui, ó. Olha aqui. A melhor campanha do Japão em Copas do Mundo. Vamos lá. 8ª de final. Que foi feito que a seleção japonesa alcançou 4 vezes. 2002, que foi na sede na Coreia do Sul. 2010, África do Sul. 2018, na Rússia. 2022, no Catar. Eles nunca passaram das 8ª, que vamos colocar, esse ano nós temos 16 avos, que seria as 8ª, tá ok? É isso aí. Então eles nunca passaram dessa fase. Quem eles enfrentam? Eu até esqueci de colocar aqui, eu vou colocar aqui. Quais seleções jogam, vamos colocar aqui,
jogam Copa da Ásia, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá, quem eles costumam enfrentar? A Copa da Ásia é a principal torneio de seleções da Confederação Asiática. Beleza, são 24 seleções. Vamos lá, aqui, ó, olha aqui. Quem o Japão costuma enfrentar na Copa da Ásia? Austrália, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Coreia do Sul, China, Emirados Árabes Unidos, Hong Kong, Índia, Indonésia, Iraque, Irã, Japão, Jordânia, Kuwait, Líbano, Malásia, Omã, Palestina, Quirguistão, Síria, Tailândia, Tajiquistão, Uzbequistão. Esses são os times que o Japão costuma enfrentar para chegar na Copa do Mundo, nas eliminatórias e na Copa da Ásia. Vocês prestaram atenção aos adversários deles? E nós estamos com medo de um clube que participe de eliminatórias com essas seleções, que joga a Copa da Ásia com essas seleções, e nós estamos preocupados com eles. Como é que nós podemos estar preocupados com eles e eles não com nós? Tem alguma coisa invertida. Acho que o mundo está virando cabeça para baixo. Eu não consigo aceitar. Aí vocês vêm aqui, ó. Qual o mais conhecido jogador do Japão? Fala para mim. Sem eu falar para você. Qual é o jogador mais conhecido do Japão? Qual é a grande estrela do Japão? A grande estrela do Japão é o Takefusa Kubo. Ele joga no Real Sociedade. Nós temos jogadores que foram eleitos melhores do mundo, com o Vinícius Júnior, jogam no Real Madrid. O Rafinha não tá, mas joga no Barcelona. Aí você pega vários jogadores ali de time grande. Você pega o Marquinhos, Bruno Guimarães, você pega... Vocês estão... Fabinho, você pega... O que está acontecendo? Nós pegamos lá o Danilo, que joga no Flamengo, beleza? Aí eu estou pensando, o que está acontecendo? Não pode ser assim. Aí nós temos jogadores que disputam Premier League, times que disputam título, La Liga, times que disputam título, e nós estamos com medo do Japão. Como é que nós vamos ter medo do Japão? Nós podemos respeitar, porque o futebol, ele é assim. Beleza? Você tem que respeitar todos os adversários, você pode ser eliminado por um time fraquíssimo, e pode. Ainda mais sendo Copa. Mas ter medo do Japão, igual nós estamos vendo na imprensa, eu fico vendo na imprensa com uma cautela. Se o cara fala que o Brasil é favorito, se tem, um dos pessoal fala, não, mas tem que tomar cuidado, que não sei o que, o Japão está muito bem. O Brasil melhorou dos últimos jogos para cá, ele está crescendo, ele está em crescente. Teve mais uma semana para sair de treino. Já sabemos agora, talvez o Ancelotti, tudo bem que o Ancelotti ele é aquele cara que muda o time, você pega você de surpresa. Talvez o Ancelotti ele consiga colocar o mesmo time pela primeira vez, repetir uma escalação, que é com o Ryan no lugar do Rafinha. Talvez seja a primeira vez que ele entre repetindo uma escalação. E isso muda o quê? Entrosamento, entendimento do jogo, esquema tático, começa a funcionar melhor. Ok? Então talvez ele ainda tenha hoje, pela primeira vez, uma repetição de escalação. Nós vamos enfrentar o Japão. A qualidade dos nossos jogadores individual é muito melhor. Um pouco de entrosamento, um pouco de leitura tática, de treinamento ali, na leitura tática do Ancelotti, e sabendo como é que o Japão, estudando o Japão, como ele joga, eu me recuso a aceitar que o Brasil é inferior ao Japão. Não pode ser e não é. Entendeu? Nós temos jogadores consagrados no mundo inteiro. Se eles tivessem um jogador consagrado, hoje em dia o mundo é globalizado, não interessa de qual país você pode ser do Uzbequistão, da Arábia, da Síria, não interessa. Quando o jogador ele é bom, ele se destaca e vai para time grande. No Japão não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí eu vi um atacante que joga na Alemanha, Salzburg, é reserva, e estava menosprezando o Japão, o Brasil. Quando foi que nós chegamos nesse estágio? Tudo bem, a caminhada do Brasil para a Copa do Mundo foi horrível, com técnicos que não souberam colocar o time para jogar, não deram um padrão de jogo, tinha um mínimo padrão de jogo para a seleção, beleza? Mas nós ainda somos o Brasil, o Brasil vem melhorando, e eu me recuso a acreditar que o Brasil é inferior ao Japão. Eu estou chutando 4-1 Brasil. Pode assustar aí não assusta não. 4-1 Brasil. Ah, mas não, se perder, perdeu. Eu estou falando pelo tamanho da nossa seleção, pelo tamanho dos jogadores que nós temos, pelo tamanho do Japão e pelos jogadores que eles têm.
Eu estou chutando a lógica. A lógica é o Brasil entrar e golear. Esta é a lógica. Se vai ser diferente, não sei. Espero que o Japão vá para cima do Brasil. Vai para cima do Brasil. Joga de peito aberto. Eu acho que vai ser difícil. Eles vão ficar atrás. Porque eles vão ver que esse negócio de discursinho é só para ver se dá as batinadas no Brasil. Eles vão ficar atrás. Se não ficar atrás, melhor. Abre espaço para a gente com jogadores rápidos como a Ryan, como o Vinícius, como o Matheus Cunha. É isso que eu quero. E esse medo que o pessoal, que a imprensa parece estar com medo do Japão, ela passa pro povo na rua. Eu converso com o povo na rua, o povo, nossa, não, mas o Japão, puta, eu acho que o Brasil vai perder. Eu acho que é 2-0 pro Japão. O Brasil vai perder. Rapaz, eu fico pensando assim, se o pessoal... Eu ainda fico olhando assim, eu fico vendo jogadores. Porque quando você tem o talento decide. O Brasil, se ele perder pro Japão, vai ser um vexame? Na minha concepção, é um vexame. O Brasil ser eliminado pro Japão, no caso, que seria as oitavas, que agora é 16 avos, para mim seria um vexame. Essa é a grande verdade. Se o Brasil for eliminado pelo Japão, é um vexame. A gente sabemos que é a Copa do Mundo. Como, por exemplo, o Flamengo nós que somos flamenguistas, quem está acompanhando, o Flamengo foi eliminado pelo Vitória. O Flamengo não poderia ter sido eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil, mas foi. Beleza? A gente aceita, porque a competição, ela é assim, mata-mata, ela é assim. Mas o Brasil, ele é favorito, é superior, e não interessa se o Japão é igual um robozinho, tá todo mundo bem treinado, bem posicionado, tudo. O Brasil, um pouco de entrosamento, esquema tático e com o talento que tem, o Brasil é superior. Rapaziada, não sintam medo do Japão. Hoje, daqui a pouco, no caso, o Brasil vai jogar e vai vencer. Beleza? Tamo junto. Aí, depois já vamos comentar sobre a vitória do Brasil. Porque eu tô confiante, já falei, é 4-1. E Vinícius Júnior vai arrebentar. Vem Japão, dá espaço pro Vinícius Júnior, que nós estamos alegrinhos. Só vim pra cima.